paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para esclarecer um pouquinho a respeito da redação. Amém? A redação do ano de 2017 foi da seguinte forma: para nós fazer a redação a respeito da responsabilidade do diácono antes, durante e depois do culto. E a regra tem que ser no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Então não pode ser com 10 linhas, né? Pode ser com 15, 16, 17, até 30, não pode ser 31. E nós vemos que essa regra, eles determinam também a nossa linguagem portuguesa, escrever corretamente, mas eu quero deixar bem claro para vocês, não se preocupe, né? Porque o que vale mesmo é você ser objetivo, você escrever com objetividade e trazendo claro, não é contar historinha, não é dar aquela volta para tentar falar a respeito do diácono. Então, para trazer um esclarecimento melhor para você, a minha filha Adriele vai te dar uma informação como fazer uma boa redação. A paz do Senhor, irmãos. Então, como meu pai me solicitou ajuda para explicar para os irmãos um pouco sobre a redação para o diaconato, da prova para o diaconato. Então, eles pedem, uma das exigências é uso correto da língua portuguesa. Então, os irmãos com pouca escolaridade, não se preocupem. É só os irmãos lerem bastante a Bíblia. Aproveita agora, leiam bastante a Bíblia, leiam bastante livros com conteúdos evangélicos, por favor, conteúdos evangélicos, porque esse uso correto vem com a leitura. Esse uso correto da língua portuguesa vem com a leitura. Então os irmãos vão saber como se escrevem tais palavras, o uso da vírgula. Isso, com leitura, os irmãos vão aprender. Então, não fiquem preocupados. Organização e domínio das ideias. Então, eu vou trazer algumas dicas sobre esse conteúdo, esse item, que é organização e domínio das ideias. Toda redação tem 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tirando como exemplo o tema para a prova do diaconato de 2017, que é as responsabilidades do diácono antes, durante e depois do culto, eu vou trazer algumas dicas. Como o primeiro parágrafo, introdução. Na introdução, o que os irmãos podem escrever? Como exemplo do tema do ano passado, nós podemos falar primeiro sobre o que é um diácono e depois falar sobre as responsabilidades dele antes do culto. No segundo parágrafo, que já vai começar o desenvolvimento do texto, os irmãos podem começar falando sobre as responsabilidades durante o culto. No último parágrafo, que é a conclusão, por que eu estou falando no último parágrafo, não terceiro parágrafo? Porque o desenvolvimento, ele pode ter mais de um parágrafo. Lembrando, respeitando a quantidade de linhas, que no mínimo são 15 linhas e no máximo 30 linhas. Então, no último parágrafo, que é a conclusão, os irmãos podem falar mais um pouco sobre o diácono, ou, se os irmãos quiserem fazer 3 parágrafos, pode falar sobre as responsabilidades depois do culto e acrescentar mais um pouco sobre o que é o diácono. Porque um dos elementos também
conhecimentos gerais e específicos sobre o tema. Então, os irmãos têm bons conhecimentos sobre o que é o diácono, porque todos estudaram sobre essa questão, e todos os irmãos têm conhecimento de culto, porque todos prestamos culto ao Senhor. Então, nós temos esse conhecimento específico sobre o tema culto. E objetividade também, como meu pai já falou, é ser objetivo, ser direto, sem dar muitas voltas no que escrever. Então, nessa organização das ideias, como o mínimo de linha são 15 e o máximo são 30, uma divisão que nós podemos fazer é, se os irmãos quiserem fazer 3 parágrafos, a divisão que nós podemos fazer, se os irmãos quiserem só escrever 15 linhas, 5 linhas para introdução, 5 linhas para desenvolvimento e 5 linhas para conclusão. Se for 30, se os irmãos quiserem escrever 30 linhas, 10 linhas para introdução, 10 linhas para o desenvolvimento e 10 linhas para a conclusão. Ok, e lembrando também a todos vocês que, para quem, por acaso, alguns irmãos não sabe ainda como mudar do antes, né? Você está fazendo o primeiro parágrafo e depois você quer já passar para o durante, né? Antes do culto, durante o culto e depois do culto. Não deve esquecer que você deve colocar um ponto final. Quero que você explique isso, Adrielen, a respeito do ponto final para poder mudar para a outra palavra ou a outra pergunta. Então, o ponto final ele é muito importante porque ele termina, como o próprio nome dele, né? Ponto final, ele finaliza uma ideia. Então, algo muito importante também sobre a organização e o domínio das ideias é isso. Finalizar uma ideia. Não é escrever um parágrafo de 5 linhas numa ideia só. Não existe isso em redação, não existe isso na língua portuguesa. Escrever um parágrafo de 5 linhas, sem uma vírgula, sem um ponto final, não existe. Então, o ponto final é para finalizar uma ideia. A vírgula é para interromper uma ideia. É para dar uma pausa e depois volta. E depois volta a ideia que você estava escrevendo antes. Então, muito cuidado com esse domínio das ideias, essa organização das ideias, porque às vezes os irmãos podem estar começando o primeiro parágrafo, falando um exemplo, falando sobre as responsabilidades do diácono antes do culto, aí termina, aí vai para o segundo parágrafo falando sobre as responsabilidades durante o culto, mas se lembra que esqueceu de escrever algo antes do culto e escreve lá. Vai ficar errado. Vai ficar desorganizado. Ok, então está explicado aí, porque nós estamos dando essa dica sobre o tema de 2017. Isso não quer dizer, né, Adrielen, que 2018 vai ser o mesmo tema, não. Nós estamos dando uma ideia do que foi 2017, não é isso? Isso, são dicas a partir de um tema já pronto. Então, isso não quer dizer que eles vão usar esse mesmo tema. Eles vão mudar, com certeza. Aí, meus queridos, vocês ouviram a Adrielen. Adrielen, minha filha, está em qual período? 7º. O 7º período de faculdade de letras na UERJ, né? Vai ser uma futura professora de letras. Então, ela me deu a dica, ela me deu uma noção, porque eu já longe da escola já há muito tempo, né? Mas graças a Deus deu para desenvolver muito bem.
Mas não fique preocupado, porque chegando lá, ó, a gente tem 4 horas para fazer a prova. 4 horas. Depois dessas 4 horas que você faz a prova, você entrega a prova, você vai para uma outra sala reservada, você vai ficar ali com os demais até o último entregar a prova. Quando o último entrega a prova, aí depois que nós vamos esperar eles corrigirem, vão corrigir a prova todinha, e depois, bem mais tarde, aí a gente é levado para um outro salão e ali é declarado, né, os que passaram na prova e os que foram reprovados. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, aqui do campo de Neves. Eu fui o único que fui destinado a esse cargo, e de Niterói o nosso irmão diácono Raimundo, né, nosso irmão diácono Raimundo passou na prova também. E eu fico muito feliz porque encontramos bastante homens de Deus, homens valorosos ali, que nós trocávamos ali um conhecimento. Amém? Então fica para todos vocês aí esta explicação. Eu tenho certeza que o Senhor vai ser do teu lado. Como nós falamos aqui a respeito da prova, não é isso que realmente vai acontecer lá para vocês. Vai ser a mesma redação? Não. Com certeza eles vão mudar. Mas nós estamos dando uma dica para vocês poderem fazer a sua prova, fazer a sua redação, e em nome do Senhor Jesus vocês serem aprovados, ok? Deus abençoe a todos, e não esqueçam, são 37 perguntas. 37 perguntas, pelo menos na minha prova, né, de 2017, foram 37 perguntas a respeito de conhecimentos gerais da Palavra de Deus, né, do RI, a respeito daquela apostila do CFO, tem também perguntas daquela apostila. Então, olha, se dedique que em nome do Senhor Jesus, você é o novo diácono da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus abençoe.